Eu vi um vídeo de um menino cristão que me fez, assim, realmente querer refletir e vim aqui esclarecer, né, um pouco sobre o que ele fala no vídeo, até para informação de vocês, né, eu gosto muito de fazer isso. Nem todos os assuntos que envolvem a sexualidade eu pego e me posiciono, porque não tem paciência para isso, né? Porque a internet virou esse lugar onde você tem que se posicionar sobre tudo, e eu acho que não é sobre isso. Mas alguns vídeos são muito interessantes, a gente precisa ensinar o que é certo, né? Então eu vou tentar achar o vídeo desse menino para colocar aqui. Mas enfim, no vídeo ele fala que ele nasceu gay, né? No vídeo ele fala que ele é cristão e que ele é um gay cristão. E só essa frase em si, ela já tem muitos problemas, né? Mas eu vou explicar o que ele quis dizer e também vou explicar o que ele fala que realmente não é muito legal. E se você é um cristão que tem problemas com a homossexualidade, fica nesse vídeo até o final. Porque eu quero que você também entenda, compreenda e aprenda a forma certa de se expressar. E se você tem problema, fica até o final, que eu vou trazer esperança para você, porque eu também já fui bissexual. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica, eu sou conselheira bíblica. Eu tive muitos problemas na área da sexualidade quando eu me converti. E eu fui buscar estudar, buscar ajuda, e através do aconselhamento bíblico eu consegui viver uma transformação genuína. E hoje não há mais conflitos na minha sexualidade. Inclusive, vícios e compulsões sexuais que eu tinha foram realmente tratados e transformados à luz da Escritura, graças ao sacrifício de Cristo Jesus. Enfim, então bora pro vídeo, né? Bom, um menino nesse vídeo, ele fala que ele é gay, que ele nasceu gay, mas que ele é cristão. Essa frase, ela traz muitos problemas, porque, assim, essa ideia do nascer gay, ela já vem de um fundamento que não é bíblico, que não tem nada a ver com a escritura, com o que a Bíblia diz sobre quem nós somos, né? Então, essa frase, eu nasci gay, vem realmente de um fundamento da militância, né? Da ideologia, e não bíblico. Então, se eu sou um cristão, eu preciso entender primeiro a primícia bíblica antes de me posicionar, mesmo que eu tenha dificuldades nessa área. Então, a primícia bíblica é: eu fui criado por Deus à imagem e semelhança de Deus, o pecado veio, houve a queda, e isso foi distorcendo quem Deus criou para eu ser. Então, o pecado, ele causa essa distorção. Porém, ele não me define. Qualquer pecado que tenha, seja na sexualidade ou em qualquer área, não define a nossa identidade. E o problema disso é que a gente vê aí uma tendência de pensamento de que da cultura woke, né? De que nós somos aquilo que nós sentimos. Isso não é uma primícia bíblica. Então, quando eu tenho um pecado, ele não me define, né? Eu não posso me definir por conta de um pecado, porque a minha definição de identidade está na imagem e semelhança de Deus restaurada em Cristo Jesus, né? Enfim, esse é o primeiro ponto. Quando nós ouvimos esse discurso, eu sou gay, sou cristão, então, no vídeo do menino, ele fala que ele é gay, é cristão e luta contra isso. Então, na verdade, ele está querendo dizer que ele não é gay, tipo, ele é um cristão que luta contra esse pecado, só que ele não soube se posicionar corretamente na forma de falar. Agora, existem realmente vertentes, né, que são heresia, que são errado, que não é algo bíblico, que vai para a questão do liberalismo, que é possível ser homossexual, ter a prática da homossexualidade e ser cristão. E aí agora vamos para outra parte do vídeo que ele realmente fala e que ele também acaba se expressando de uma forma que eu acredito por falta de conhecimento, ele se expressa de uma forma errada, né? Quando um cristão, ele tem um pecado que ele luta, no caso, por exemplo, a homossexualidade, ele não é gay por isso, né? Ele não é, porque se ele não pratica, ele não é. Ele só é se ele pratica aquilo, no sentido de praticar, não no sentido de ser a identidade. Então, ele fala que ele é, mas ele fala ao mesmo tempo no vídeo que ele não, que ele luta contra aquilo. Então ele tá querendo dizer que ele não é. Só que no vídeo ele fala que ele é. Então, quando eu luto contra qualquer pecado, vamos lá, nesse pecado da homossexualidade, eu não sou gay. Então, no caso de um cristão que luta contra a homossexualidade, não aceita, busca ajuda, enfim, tá vivendo a santificação como qualquer outro pecado, ok? Porque é igual qualquer outro pecado, tá? Não é pior, não, é igual qualquer outro pecado. A forma de tratar as consequências podem ter as suas diferenças, mas diante de Deus é um pecado igual qualquer outro. Então, quando o cristão tem problema nessa área, ele luta contra, ele é um cristão
que tem o quê? Atração pelo mesmo sexo. É uma sigla que nós usamos, chama cristão AME, né? Um cristão que tem problema com isso, que tem uma dificuldade porque tem uma atração, uma tentação pelo mesmo sexo. Mas se não está na prática, não tem por que ficar criando esse título, se rotulando de eu sou gay, né? Porque não existe isso. E aí eu quero falar agora para você que tem problema com isso, está ouvindo esse vídeo. A luta nessa área, ela é um processo, ela é uma construção, tá? Uma construção, uma desconstrução. Por quê? A maioria dos cristãos que tem problema com isso está totalmente contaminada com as ideias da ideologia. E muitas vezes caminha sozinho porque não encontra um lugar para se identificar, um lugar onde cristãos possam falar disso abertamente, ensinar de uma forma correta, sem ferir, enfim. Então, se você é um cristão que tem problema com isso, entenda que você precisa se informar. Você precisa de uma ajuda específica, você precisa de pessoas que possam te explicar como lidar com isso biblicamente. Porque se você não sabe lidar com isso biblicamente, você está sofrendo muito mais com algo que Jesus já resolveu. Você só precisa ter o entendimento correto para caminhar em liberdade. Então, assim, quando eu me converti, eu vivi essa construção e essa desconstrução. Então, assim, para você que tem problema com isso, você precisa entender que é um tempo para você compreender sobre o assunto e saber a forma certa de lidar bíblica sobre o assunto. E sozinho é muito mais difícil, porque você já luta com algo que o mundo normaliza demais. Então, a sua mente ela fica em constante guerra, em constante luta. Então, meu conselho para você é busque ajuda no aconselhamento bíblico. Não fique sozinho, não busque cura interior, não busque expulsar demônios, porque nada disso é bíblico. Você precisa lidar com o seu pecado da homossexualidade, né, de qualquer área sexual, seja pornografia também, de uma forma bíblica, de uma forma correta. Enfim, então existe esperança.